Sejam todos muito bem-vindos, então, boa noite. Hoje eu venho, então, apresentar para vocês um pouquinho sobre a Confraria das Empreendedoras e Infoprodutoras. Ela é uma comunidade criada para apoiar, inspirar e conectar mulheres que estão construindo seus negócios no digital. Na confraria, você aprende a transformar insegurança em ação, rotina em estratégia e propósito em resultado. Aqui, cada mulher cria raízes sólidas para crescer no digital com estratégia e leveza. Um ecossistema de desenvolvimento para mulheres que desejam empreender alinhada à sua rotina cíclica e à mentalidade estratégica de empresária. Eu sou a Aline, mentora de mulheres especializada em ciclicidade feminina e marketing estratégico, sou criadora do workshop Eu Cíclica e idealizadora aqui do projeto Confraria das Empreendedoras e Infoprodutoras. Há anos dedico minha trajetória a guiar mulheres a resgatarem sua voz, sua confiança e a sua essência, integrando espiritualidade, neurociência e estratégias práticas de vida e negócios. Acredito que cada mulher autoconfiante e consciente de seu poder é capaz de transformar sua vida, sua família e o mundo ao seu redor. E hoje, meus amores, nós temos a palestrante Dan Dronacharya, autora do livro Entre Mundos e Almas, uma obra que transborda mistério, sensibilidade e lucidez. Uma palestra para mulheres que desejam viver com propósito, profundidade e lucidez, mesmo em meio ao caos do cotidiano. Nessa palestra, você vai reconhecer os sinais internos que pedem mudança, acessar a sua verdade com coragem e delicadeza, transformar cansaço em movimento consciente e criar permanência onde antes havia apenas sobrevivência emocional. Dan, o palco é teu, brilhe muito. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dan Dronacharya e, primeiramente, eu gostaria, de agradecer a participação, a oportunidade de poder conhecer mais pessoas, de poder aprofundar mais no tema que eu acho que é muito importante, não só para nós mulheres, mas para toda a humanidade, para todas as pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse desenvolvimento do ser e como é que a gente chega nessa clareza. Então, a primeira coisa assim que eu gostaria que a gente fizesse era parar um pouquinho e só pausar. Vamos respirar só um pouquinho. Então, eu peço por gentileza que vocês puxem o ar pelo nariz, contem até 3 e devolvam o ar até 6. Só assim a gente já vai conseguindo já uma sintonia, uma certa tranquilidade para abordar, seja lá qual for o tema. Aqui em Portugal agora são 10 horas e 23 minutos, já são quase 11 horas da noite. Então, eu peço desculpa se alguma coisa assim falhar, porque além da menopausa, eu também falho um pouquinho, né? Então, é assim, eu acho que a arte de voltar para si e gerar clareza, seja nas suas relações pessoais, sejam nas suas relações sociais, ou nas suas relações profissionais, que é o caso. Nenhuma dessas relações pode ter sucesso sem antes que a gente morra. E a gente tem um certo problema com essa palavra, né? A gente precisa morrer para as ilusões da vida. A gente precisa morrer para as crenças que colocaram na sua cabeça. Você realmente sabe quem você é? Ou você só é uma motoada de padrões que vem repetindo gerações atrás de gerações? É aquele padrão que carrega os traumas, carrega as dores, carrega os sofrimentos, e passa, e passa, e passa. Então, para que a gente consiga viver, a gente tem que morrer. Morrer é um ciclo natural, tudo que nasce morre. Tudo, tudo. A vida não tem oposto, já dizia Eckhart Tolle. A vida, ela só flui. O que tem oposto, o oposto de morte é nascimento. A vida transcende isso. A vida é o próprio Deus em movimento. Deus é eterno, é onipresente, onisciente. A vida também. A vida está em mim, está em vocês, está na natureza, está em todos os lugares. Então, a vida continua, a gente é que fica, finta, a gente é que morre. Então, a gente
morre o quê? Morre a matéria, porque o que a gente tem, o que a gente partilhou com os outros vive para sempre, não é mesmo? Então, esse medo da morte, que é a única certeza que a gente tem, porque tudo que nasce morre, é uma coisa meio que um padrão, que a gente repete, de ter medo da morte. Outras culturas, por exemplo, lá na Tailândia, tem uma tribo que celebra a morte. No hinduísmo, por exemplo, que precede o yoga, ele também celebra a morte, porque a morte é uma continuação das fases da vida. E assim, nós mulheres temos uma certa dificuldade, às vezes, de deixar passar um relacionamento, de deixar passar uma falha profissional, se magoa muito fácil, se fragiliza muito fácil. Então, é uma questão da gente morrer para essas coisas. Porque quando a gente morre, a gente pode, então, renascer. Quando a gente renasce sem capa, com tudo fora, tudo de fora. A gente renasce desnuda. É como se você fosse uma folha em branco e você fosse se reconstruindo, se escrevendo naquele papel, naquela obra-prima que é a sua vida. Então, renascer surge do silêncio que fica depois da morte, porque fica um silêncio. Você está acostumada a tal rotina, você pensava que nada terminava, que tudo era para sempre, igual nos contos de fadas. Tudo era para sempre. De repente, você vê que nada é para sempre. Aí você passa a perceber que tudo é impermanente, tudo muda constantemente na nossa vida. E aí a gente se perde, porque a gente não soube morrer. E aí a vida fica dolorida, e a gente passa a maldizer o divino. Ai, que vida cansada. Ai, que vida estressada. Ai, que vida difícil. Toda gente fala isso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que engrandecer a vida. Porque quem problematiza isso somos nós. A vida só é o que é. A primeira coisa que faz parte de morrer é você tirar as ilusões. E eu explico por que é tão difícil. Lá da terra de onde eu vim, de Tuiutaba, Minas Gerais, quando uma pessoa falava assim, ixi, o fulano é desiludido, coitado. Sempre era num ar pejorativo. Coitado, desiludido de tudo. Desde quando ser desiludido é negativo? A ilusão é que é negativo. A desilusão é o pilar principal da sua mudança para que você consiga sucesso em qualquer área. Porque uma pessoa, ela é uno, ela não é mais do que uma pessoa, ela só é uma pessoa. Então, se ela não está bem no relacionamento dela pessoal, ela também não vai estar bem nos negócios. Porque a mente dela desfoca. Ela está lá no trabalho e está pensando, nossa, mas por que eu falei daquele jeito com ele ontem? Nossa, não consigo concentrar em nada. Esqueci de comprar o feijão na compra do mês. E começa a pensar num tanto de coisa, menos no trabalho. Então, ela não tem como ter sucesso no trabalho. É uma ilusão a gente pensar que a gente pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você pode. Eu quero ver se alguma delas sai bem feita. Sai como você planejou. Só vai sair como você planejou se você dedicar tempo naquela tarefa. E, de novo, a gente volta. Morrer para as ilusões, abre porta para a desilusão e para o renascimento, que não é nascer de novo, é simplesmente renascer consciente, é quando você escolhe, literalmente, quem você será. Você troca o personagem, e aí você só pensa no que você tem que ser. Na verdade, você deixa de querer um palpite dos outros, sabe? Porque tem uma época na vida da gente que a insegurança toma tanta parte da nossa vida que a gente pergunta no Instagram até que cor que nós temos que pintar o cabelo. Que a gente quer saber qual é o esmalte que ficou bom na unha da colega de trabalho, porque na sua também há de ficar. Então, a gente passa a viver uma sombra, correndo atrás de sonhos, correndo atrás de coisas que não são nossas. Na verdade, isso é de outro alguém, eu nem sei de quem. Mas a gente não tem que correr atrás de nada.
Porque ficar nessa, lá em Minas Gerais fala peleja, ficar nessa peleja com a vida é um pouco de falta de reverência. Reverência a quem? Independente da religião. Reverência ao divino que te habita. Reverência ao divino que sustenta o seu ser só na respiração. Reverência ao universo, ou como bem diz a minha primeira mestre de yoga, no que você quiser, concentra no que você quiser e acredita naquilo, desde que você se veja brilhando, porque o segredo é você se ver brilhando no caminho. Eu fui baixinha da Xuxa Meneghel, que também é daí do Sul, e a Xuxa Meneghel cantava uma música que era Lua de Cristal, meninas, eu acho que vocês se lembram. Pois eu acreditei naquela música. Eu sou uma pessoa que acreditei naquela música, literalmente, porque a gente só renasce depois que morre, e eu digo isso com toda veemência a vocês, porque eu tive que morrer, eu já pesei 100 quilos, eu já fui fracassada, depressiva, tudo que é coisa vocês pensam. E depois que eu conheci a filosofia e conheci o yoga, a minha vida mudou. Então, assim, sem nenhuma intervenção medicamentosa, eu emagreci 50 quilos. Então, é uma coisa, assim, muito gratificante. O retorno para si, porque enquanto, gente, eu procurei emagrecer para parecer para os outros que eu estava mais bonita, eu não consegui emagrecer. Eu fiz dieta da lua, da fase, do morango, do arroz, da abóbora, tudo que é dieta que vocês imaginar, eu fiz. Passei pomada para emagrecer, pus plástico na barriga, me envolvi no papel alumínio, nada disso adiantou. Quando eu entrei no yoga, eu só baixei a frequência. A obesidade é um monstro. A obesidade é um monstro que te consome de dentro para fora. A obesidade não é uma causa alimentar, é uma causa mental. O mundo está a cada dia mais acompanhando e amadurecendo essa ideia. Então, meninas, morram para os palpites alheios, morram para as ideias dos outros, morram para o padrão dos outros. O outro, como já dizia Siddhartha Gautama, o Buda, o outro não existe. Quem existe é você. O outro, só se você quiser que ele exista no seu universo. Do contrário, ele lá não pode entrar. Então, renascer é permitir que depois desse desconforto você fala, nossa, eu era assim, não sabia? Ah, então eu gostava de coco, eu pensava que eu só gostava de laranja. Às vezes você perceber o mundo com outros olhos e quebrar tabus e se ver noutra postura e perceber que os preconceitos que você tem em mente nem sempre são seus. O negócio de morrer e renascer é se desnudar e vestir da roupa que você deveria ter vestido desde sempre. Mulheres, principalmente, nós fomos educadas muito reprimidas, muito tabu, sem visão de ser alguém na profissão, nem de sexo podemos gostar, porque o sexo até um dia desse também era um tabu. Então, esses tabus é que eu digo que a gente tem que mudar, ninguém tem que deixar de gostar do papai, mas da mamãe não. O negócio é perceber se aqueles padrões são válidos para o seu dia a dia de hoje. Porque depois disso, você renasce e eu te garanto que as suas relações vão melhorar. Melhora a sua relação íntima, melhora a sua relação social, familiar, profissional e todas elas. Por quê? Porque você mudou, você floriu. Em vez de oferecer dores, você ofereceu flores. E aí tudo muda. Porque a gente renasce. Quando a gente renasce mais bonito. E quando a gente fica mais bonita, a gente permanece. Permanece aonde? Naquela que é a nossa essência. Porque sair da sua permanência, o rei que está querendo participar da palestra aqui, porque sair da permanência ficar mantendo a permanência, peço desculpa, é só uma questão de ser e não de estar. Obrigada, Aline. É uma questão de ser e não de estar. A permanência é a essência, é aquilo que sobra quando todas as máscaras caem. O que são as máscaras? As máscaras são as nossas necessidades, que nem sempre é ruim. A gente usa máscara para entrar, se encaixar num trabalho,
a gente usa máscara para conquistar alguém que a gente deseja, a gente pode, sabe, deixar a nossa marca em vários lugares, então a permanência é a sua identidade verdadeira, aquela que não negocia, aquela que você não está pronta a trocar. Certa vez me disseram o seguinte, mas se você continuar desse jeito, você vai acabar ficando sozinha. E eu pensei comigo, então eu já estou. Porque se a pessoa precisa falar para você, muda esse seu jeito. Ah, mas esse seu jeito é porque a pessoa não gosta de você. Porque se ela te amasse, por que ela ia querer te mudar? Se ela gosta do seu perfil profissional, o que a Vera dela pedir para você deixar de ser assim, daquele jeito? Se o seu filho é daquele jeito, tem aquela natureza, por que é que você vai falar para o bichinho não ser daquele jeito? Isso a gente deve educar, mas existe algo dentro do nosso ser que vem com a gente. Por isso que muitos filhos são educados por uma mãe só e cada um é de um jeito. Nós somos 4 irmãos na minha casa, dos meus pais. Eu sou a filha do meio. Vocês já sabem como é que é a história da filha do meio, né? Eu sou a filha do meio. Mas eu achei muito bom porque ninguém pegava no meu pé. Porque a minha hora eles estavam preocupados com o mais velho, outra hora eles estavam preocupados com o caçula. E eu estava sempre livre. Então, essa parte é a parte boa, né? A gente se sente meio excluído do querer dos pais, a gente é meio ciumento, né? Mas aí, quando a gente se liberta dessas coisas, a gente percebe que o filho do meio também tem um bocado de liberdade. Então, assim, a gente tem que perceber que existe algo que não muda. Você tem uma coisa lá dentro de você que só você que tem. Isso é a sua essência. Esse é o divino que te habita. Deixar ele brilhar é a coisa mais importante que você pode fazer por si. Nada existe antes de você perceber que você é um templo e que o sistema emocional, o mental, o físico e o espiritual precisa estar alinhado, tal como os chakras. Do contrário, você não vai conseguir. Porque você vai ter que repetir a roda do samsara, porque você teima com a sua própria natureza, porque você quer se encaixar num padrão que não é seu. E aonde a gente não cabe, é igual aquela calça apertada que a gente quer entrar, e você puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro, e nada. Assim é a vida, enquanto a gente está tentando querer fazer a vida do jeito que a gente quer e não só viver. Então, a permanência é saber que você é a luz mais linda, que você é a constelação mais bela dentre as 89 que temos, que você faz parte de um universo maravilhoso, que você é, assim, uma lindeusa, é uma deusa demais, linda demais, e por isso que é lindeusa. Então, não admita, não permita que ninguém fale o contrário. Sempre fala, não, eu sei quem eu sou, poxa, como assim eu não sei quem eu sou? É igual assim, olha, falar de si. Nós também temos uma cultura que não nos permite permanecer em nós. Dizem que falar de si, a pessoa que fala dela mesmo, isso é muito ruim. Ora, bolas, isso é uma lenda. A pessoa vai falar de quem? Ela conhece quem? O ensinamento, quem absorveu? Então, eu vou falar da minha vizinha? Não, gente, eu não tenho tempo para falar de ninguém, não. Tenho tempo para falar só de mim. E ensinar quais foram os meus passos, onde eu quebrei a cara, onde é que eu passei, o que foi. Se for para ajudar, eu tô junto. Agora, se for para fofocar, tô junto, não. Porque a gente é aquilo que a gente espalha e não aquilo que a gente acumula. Então, a energia que você manda ao mundo, o mundo te devolve. Tudo que você espalha, uma hora volta. Parece conto de bruxa velha ou de vó, né? Nenhuma das coisas, porque eu não sou tão velha assim, nem sou vó ainda, sou vó só de coração. Mas não estou uma bruxa tão velha assim. Então eu acho que dá para perceber assim que não sei se é lenda, viu? Não acreditem. É simples assim a vida. Porque depois que a gente aprende a permanecer, a gente só precisa desenvolver esses 3 passos. A gente precisa aprender a respirar e pausar. Toda e qualquer situação. Só um minutinho que eu vou respirar. Só um minutinho, conta até 3. Não deu até 3 não, gente? Conta
até 30. Não deu até 30, 60. Mas não se permita que ninguém tire a sua paz. Não permita que ninguém fale por você. E nem que você fale coisas ruins. As coisas ruins, as más palavras, têm que sair de outra boca, não da sua. Porque a energia que você transmitir o universo vai reverberar. Então, a gente precisa entender essas coisas. E o segundo passo é meditar e refletir. Por quê? Porque às vezes a gente confunde meditar com refletir, e essas coisas têm diferenças. Porque meditar é esvaziar a mente, totalmente. Quando vem alguma coisa na mente, a gente manda para o espaço e volta a respirar, e esvaziar a mente. E refletir, depois que você medita, é importante, porque você reflete com mais calma, porque depois da meditação, o seu corpo vai estar mais calmo, e você pode, então, refletir calmamente sobre qualquer assunto. E o terceiro passo é amar-se. Gente, eu casaria comigo 1 milhão de vezes, é sério. 1 milhão de vezes, se fosse preciso, eu casava comigo. Antes, não. Mas o terceiro passo para que a gente tenha sucesso é amar-se e viver. Viver, como Jesus disse, com abundância. Porque viver só é viver com abundância. E para que você tenha abundância, você precisa amar. É muito bom amar. Mas a gente só sabe amar quando a gente permite amar a nós mesmos. Porque enquanto a gente está nessa de que querer ser amada mais do que amar, a gente não sabe o que é o amor, desconhecemos. Agora, se você ama a si, você também sabe amar os outros e viver. Então, esses são os passos. Você respira e pausa, medita e reflete e se ama. Não tem erro. É assim. Primeiro passo, respira e pausa. Qualquer assunto que for, da briga da briga da vizinha de baixo, do apartamento de baixo, do filho chorando, qualquer coisa, você não vá lá se você não estiver inteira, não estiver em paz. Respira primeiro, toma uma pausa e vai. Você está prontinha para xingar, fala, oh, respira e fala, já vou ver, meu amor. Assim, bem desse jeitinho. Bem desse jeitinho. Você respira e fala, tá bem, vou pensar sobre o assunto. Em qualquer situação, o que é melhor para a gente, entendeu? Então, o que eu tinha para dizer para vocês era praticamente isso, que a gente precisa morrer e aprender a renascer e a permanecer. Esses são os passos. Aqui está sobre mim, eu sou da Andronacharya, no caso, eu caminho entre a espiritualidade, a clareza mental e o impacto real na vida prática. A minha missão mesmo, porque eu não vejo isso como profissão, e desde que eu me formei em yoga, eu tenho, meio que naturalmente conduzido mulheres, conduzido pessoas e crianças no caminho, desse caminho mais calmo, meditativo e filosófico. E eu fui obesa, igual eu disse para vocês aqui, hoje eu sou escritora, sou colunista na revista Mer, sou facilitadora de processos internos, sou fada madrinha das energias e nem é igual a do Shrek, não precisa chorar. Você dá um clique, energeticamente aparece, para poder iluminar, para poder te ajudar, porque eu aprendi que a gente deve ser para o outro aquilo que ninguém foi para a gente. A gente deve ser ponte, não muro. A gente deve ser facilitadoras e não obstáculo na vida das pessoas. A gente tem que ser flor e não dor, porque a gente, enquanto espalha as tristezas, a gente deixa de compartilhar sorrisos, deixa de sentir olhares, perde os abraços, os apertos de mãos, a sintonia de outro ser. Com a impaciência do dia a dia, o corre-corre do mundo, a gente não ouve mais ninguém. A gente simplesmente, às vezes, só concorda. Tá. Nem sabe o que está concordando, mas vai falando, tá. Não, deixa essa correria de lado e perceba. Eu, atualmente, estou a escrever, sou autora do livro Entre Mundos e Almas e
que está em lançamento aqui em Portugal e aí no Brasil, e assim que a editora me liberar o link das vendas, eu partilho com vocês, e estou aberta a qualquer discussão, discussão não, gente, eu não discuto, qualquer conversa. Aqui em Portugal a gente gosta de chamar de cavaqueira, que é uma conversa com alegria. Então, eu estou sempre aberta a esse tipo de conversas, e estou aqui para ajudar, mas antes de tudo, eu estou aqui para aprender com vocês. É um prazer imenso para mim fazer parte dessa confraria. Eu recebi com muito amor o convite da Aline, e agradeço imensamente mesmo, de coração, por poder estar aqui partilhando um pouquinho de quem eu sou, do que passou, do que eu passei, do que a gente viveu enquanto trilhou esse caminho até aqui, não é? Eu digo que sucesso é aquilo que você planeja para você. Eu, quando quis vir para Portugal, meninas, eu só queria ser uma professora de yoga, ter um carro para eu andar e minha casa. Eu hoje sou bem mais que isso, tenho uma quintazinha aqui, que é tipo uma chácara, sou, como eu disse, colunista da Mer, sou escritora, não pensava nisso, eu sempre gostei das palavras, mas nunca pensei que eu tivesse capacidade para escrever um livro, e escrever vários, né, porque já tem mais 2 na gaveta, e é isso. Então, acho que sucesso é você alcançar aquilo que você planeou para ti. E quando você alcança, você sabe que é isso, tem que renovar os sonhos. Aí você canta de novo Lua de Cristal e vai dar certo. Porque eu acredito que o céu é o limite. Eu quis terminar com essa frase, ela faz muito, muito sentido para mim, porque no livro Entre Mundos e Almas eu falo muito sobre esse deixar ver o cosmos, né? E eu, quando criança, acreditava que o mundo tinha uma redoma ali de vidro ali em volta de Minas Gerais, né? Porque eu só conhecia Minas Gerais. E aí eu pensava, o céu será que é só aquilo ali? E depois eu descobri que o cosmos. Então, o céu é o limite só para aqueles que desconhecem o cosmos. Porque, na verdade, existem outros céus, outros sóis, outras luas. E você é uma estrela desse universo. Então, sinta-se à vontade para viajar pelas nebulosas. Sinta-se à vontade para brilhar em todas as constelações. E que seu caminho seja cheio de luz, cheio de gratidão, e que você tenha mesmo a firmeza no passo de que toda mulher precisa ter. A sensualidade no olhar e a nobreza no sorriso. É isso que a gente precisa, meninas. Então, gratidão por tudo, gratidão pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada, Aline. E era isso que eu tinha para entregar para vocês.